volto nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo de número 46. Abra comigo em Mateus, capítulo 12, versículo 46. Estas palavras, e falando ele, isto é, o Senhor Jesus, ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. O reino de Deus acima dos relacionamentos deste mundo. É o nosso título e tema nesta manhã, baseado aqui nesta porção do capítulo 12, porção final de Mateus capítulo 12. O reino de Deus acima dos relacionamentos humanos. É uma lição na palavra de Deus, é claro. Eu começo aqui pelo versículo 46, perdão, o contexto é este: aquela mesma multidão que testificou milagres do Senhor Jesus Cristo e o ouviu repreendendo os fariseus, a blasfêmia do Espírito Santo, esta mesma multidão continuou ouvindo o Salvador. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e irmãos, pretendendo falar-lhes. Do lado de fora, isto é, fora da casa onde o Senhor Jesus se alojava em Cafarnaum. Conforme Marcos, no capítulo 3, versículo 20, nós iremos comparar Mateus, Marcos, Lucas e João, porque os 4 evangelistas trazem elementos desse acontecimento, dessa narrativa. Mas Marcos nos diz, no capítulo 3, versículo 20, estas palavras: e foram para uma casa, esta é a casa, e afluiu outra vez a multidão, aquela mesma multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. Fora da casa onde eles se alojavam em Cafarnaum. Você se recorda que, iniciando o seu ministério público, ele inicia na Galileia, ele deixa Nazaré, onde crescera, e estabelece em Cafarnaum, à beira do lago da Galileia, também chamado de o mar da Galileia pela sua grandeza. E é dali que ele viaja pela Galileia em seus circuitos evangelísticos, vai a Jerusalém, retorna, ele tem ali o seu lugar estabelecido. Mas nós lemos que os seus familiares, sua mãe, seus irmãos biológicos e irmãs, não podiam entrar na casa. E Lucas nos diz o porquê no capítulo 8, versículo de número 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. A multidão imensa, dentro, fora da casa, sentado aos seus pés, ouvindo o seu ensino, não havia como passar por aquela porta ou por lugar algum. Assim eles permanecem do lado de fora da casa, tendo vindo de Nazaré para falar com o Senhor Jesus Cristo. Nazaré não dista muito de Cafarnaum. Nazaré é uma cidade elevada em um grande monte, e Cafarnaum baixa à beira do lago da Galileia, mas não era distante. Sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhes. Bem, nós sabemos o nome da maioria dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, não nos é dito o nome das irmãs. Mas se você abrir comigo novamente em Marcos, agora, ou melhor, em Mateus ainda, no capítulo 13, perdão, no versículo número 54 e 56, nos é dito o nome de alguns deles. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este Jesus, o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Eles não criam no Salvador. Ele crescera ali, naquelas ruas, como menino, trabalhando, ajudando seu pai como um carpinteiro, cortando madeira, carregando madeira, fazendo cadeira, fazendo guarda-roupa. O menino, submissão a Maria, a José, eles olhavam para ele: não é este o menino Jesus que cresceu aqui, brincando com seus irmãos e irmãs, e trabalhando, e tendo, é claro, um bom testemunho? Como pode ser ele, o Messias? Uma pessoa simples, o Messias, ele irá aparecer de repente em Jerusalém, glorioso. Como pode ser ele? Mas aqui é mencionado o nome de seus irmãos. Bem, quantos irmãos ele tinha no total, entre homens e mulheres, nós não sabemos. O número das mulheres não é mencionado, e não estão entre nós todas as suas irmãs, está no plural, pelo menos 2, provavelmente mais do que 2. Assim, o Senhor tinha como meio-irmãos estes 4 homens aqui, Tiago, José, Simão e Judas, e pelo menos 2 irmãs.
Com ele, assim, 7 pessoas, 7 filhos, mas provavelmente mais. Bem, deixe-me tocar um pouco na história deles, baseado no que é registrado aqui na Palavra de Deus. Nós não temos muita informação sobre eles, mas alguns destes irmãos do Senhor, há registros extras sobre eles aqui nas páginas do Novo Testamento. Nós lemos aqui no versículo 55 do capítulo 13, sobre Tiago. Tiago e José e Simão e Judas, irmãos biológicos de Cristo, isto é, meio-irmãos de Cristo, porque Cristo não teve como pai biológico a José. Assim, irmãos, filhos de Maria, e estes irmãos de José. Tiago, se você observar as listas que aparecem aqui dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, Tiago sempre vem primeiro. Isso indica, pela tradição deles, que ele era o mais velho, porque assim eram contados os filhos, o nome a partir dos mais velhos, mesmo entre nós, não é o filho primogênito. Assim, Tiago ele é mencionado aqui entre os irmãos do Senhor Jesus Cristo. E certamente era o mais velho, nós não sabemos exatamente a idade. Cristo, de fato, era o mais velho da família, e entre os irmãos vinha então Tiago. Não sabemos a diferença de idade, 2 anos, 3 anos de diferença. Aqui o Senhor Jesus Cristo está com 30, será que Tiago tem 27, 26, 25, 29? Não sabemos exatamente a diferença, mas me parece que todos nesta época ou eram adolescentes ou já estavam na casa dos 20 anos de idade, pessoas adultas na época. E nós lemos então sobre este Tiago. Como os demais irmãos do Senhor Jesus Cristo, Tiago não cria no Salvador nesta época. Eles não criam em Cristo como Messias. Sim, eles criam no poder de Cristo porque observavam de primeira mão, mas não o tinham como Salvador de Deus. É realmente difícil, não é, para alguém em uma família ser um profeta respeitado em sua própria casa, entre seus irmãos. Isso é algo que se entende, não é? Porque os irmãos conhecem o irmão. E eles viram o Senhor Jesus Cristo como um mero homem, uma criança, um adolescente, um jovem, sentando-se à mesa para comer, lavando-se, trabalhando, obedecendo ao seu padrasto José e à sua mãe Maria, e brincando com eles, e rindo juntos, e andando para lá e para cá. Como pode ser ele, o Messias? Nós lemos sobre o Messias glorioso, que aparecerá de repente adulto em Jerusalém. Assim, eles não viam Cristo como o Messias de Deus, eles não viam Cristo como divino, como Filho de Deus, o Salvador que veio, embora crescem nos milagres e no seu poder, que ele era alguém da parte de Deus, porque Deus o capacitava com este poder. Mas desde o momento em que Tiago se encontra com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, nós aprendemos que ele então se dedica de todo o coração a servir ao Senhor Jesus e à sua igreja. Muito provavelmente a sua conversão foi nesse contexto, entre a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ali ele creu em Jesus como Salvador, porque ele viu mais do que um mero homem, ele viu Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado com glória e com poder. E desde aquele encontro, não só ele, eu penso que os demais irmãos do Senhor Jesus Cristo e irmãs seguem o Salvador e o servem como o Senhor de suas vidas e se dedicam de coração a servirem a igreja. Se você abrir em Atos, no capítulo 1, versículo de número 14, nós encontramos aqui Tiago, este Tiago, com os demais apóstolos. Eles estavam ali após a ressurreição de Cristo em Jerusalém, orando e esperando pelo Espírito Santo prometido. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você percebe? Eles se uniram aos demais discípulos. Eles estavam junto com os 120 aqui que receberam esta visitação do Espírito Santo, inaugurando, assim por dizer, a igreja publicamente em Jerusalém. Tiago estava lá, em oração, clamando ao Senhor, em submissão. O Senhor os comandou a permanecer em Jerusalém até o dia de Pentecostes, até a manifestação visível do Espírito Santo, e ali está Tiago também, um dos 120, que também é cheio do Espírito Santo, e provavelmente começou a pregar ali em uma língua estrangeira. Nós aprendemos também que Tiago, este irmão do Senhor Jesus Cristo, foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém,
até que ele foi morto violentamente no ano 62. Esse Tiago também, irmão do Senhor Jesus Cristo, é o autor da carta de Tiago. Está ali no final do Novo Testamento, ele quem escreve. Bem, ele se introduz com muita modéstia, ele se diz servo do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que este é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Aqui está então Tiago, algo a respeito dele. E nós lemos também sobre Judas, não são seus irmãos, Tiago, José e Simão e Judas. Não temos muita coisa sobre José, que recebeu o nome do seu pai. E também não temos muita coisa sobre Simão. Mas temos algo sobre Judas. Este Judas é o escritor da epístola de Judas, que é a penúltima, não é? Antes de Apocalipse, Judas, ele é o escritor, ele inicia dizendo sua carta. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Eu também sou irmão de Jesus Cristo. Mas ele faz isso com muita modéstia, humildade. Eles não querem se colocar desta maneira. Mas este é Judas, irmão do Salvador. Não Iscariotes, é claro, mas este outro Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, que escreve aqui às igrejas do Senhor Jesus Cristo. A respeito dos demais, nós não temos muitas informações, senão informações indiretas. Por exemplo, em Atos 1,14, eu li que estavam ali naquele quarto superior com os demais discípulos, os demais irmãos do Senhor Jesus Cristo. Isso nos diz que eles eram pessoas tementes a Deus e servos do Senhor Jesus. Nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, se você abrir comigo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que a maioria destes homens, Tiago, Judas e José, eram casados. 1 Coríntios 9, versículo 5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente na obra missionária, como também os demais apóstolos eram casados, e os irmãos do Senhor e Cefas. É uma referência, pelo menos, a Tiago e Judas. Nesta altura aqui de 1 Coríntios, já eram casados, tinham suas famílias. Quando estavam com o Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte, ainda estavam com Maria, sua mãe, não eram casados nessa altura, mas aqui já constituíram famílias, servindo ao Senhor, e alguns deles tinham uma obra missionária, porque Paulo está dizendo aqui, não temos direito de levar conosco uma esposa. Levar aonde? Em seu ministério itinerante de pregar a palavra de Deus. Tiago tinha um ministério itinerante também, mas era o pastor oficial ali de Jerusalém, Judas e possivelmente os demais. Bem, nós não lemos muito sobre as suas irmãs, mas certamente estavam com sua mãe Maria, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Algumas devem estar casadas nessa altura também. Mas, queridos amigos, aqui está um pouco da família biológica do Senhor Jesus Cristo. Bem, há uma certa tradição, sobretudo no catolicismo romano, que nega que o Senhor Jesus Cristo tinha irmãos biológicos. De fato, essa tradição ela começa a ser desenvolvida a partir do século VIII. Ela não existia nos anais do cristianismo até o século VIII. E a razão disso é porque criou-se um dogma no catolicismo romano a respeito da concepção imaculada, sem pecado de Maria, a sua permanência em virgindade e a sua ascensão ao céu, que ela nunca teve filho. Imaculada concepção. E assim, nega-se que o Senhor Jesus Cristo tinha irmãos, que ela teve filhos e filhas. Mas a palavra de Deus é clara. E nos diz, por exemplo, no início do Evangelho de Mateus, que depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo, José uniu-se, conheceu a sua esposa. O termo unir e conhecer é um termo sexual. E nasceram então estes irmãos e irmãs. Assim, não há como negar. São os irmãos biológicos do Senhor Jesus. Alguns tentam dizer que são primos ou parentes próximos, mas o tempo todo nós vemos uma referência aos filhos de Maria, aos irmãos do Senhor Jesus Cristo, coisas que nos mostram claramente que o Senhor teve estes meio-irmãos, filhos de Maria e de José. Mas onde estava José, padrasto do Senhor Jesus Cristo? Ele não é mencionado aqui. Em todo o livro de Atos nós não lemos sobre ele. No registro dos evangelhos também não lemos mais sobre ele, a não ser no início, no contexto do seu nascimento e criação, fuga para o Egito e crescimento em Nazaré. Bem, provavelmente José havia falecido antes do início do ministério público do Senhor Jesus, antes dos 30 anos.
porque ele não aparece em nenhum lugar no ministério, no contexto do ministério adulto do Senhor Jesus Cristo. Assim, é muito provável que ele já tenha falecido. Por exemplo, quando o Senhor inicia publicamente o seu ministério, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos que ele, sua mãe, irmãos e irmãs descem para um casamento, uma festa de casamento, em Caná, que é uma vila próxima de Nazaré, mas não é mencionado o pai. Nós lemos agora em Mateus que sua mãe e irmãos vão ao Senhor Jesus para falar-lhe, mas o pai não está aqui. Assim, supõe-se que ele tenha falecido antes do início do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Bem, mas volte-se comigo ao nosso texto, Mateus capítulo 12, veja esse versículo então, de número 47. E disse-lhe alguém disse para o Senhor Jesus Cristo, lembre-se do contexto, a multidão, Cristo dentro da casa ensinando, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te, pretendendo falar-lhe. No versículo 46, desejando, a intenção era falar com ele. Em Lucas, querendo vê-lo. E em Marcos nos é dito que os irmãos e a mãe do Senhor Jesus Cristo mandaram chamar o Senhor Jesus Cristo, pretendendo falar-lhe. Bem, eles queriam de fato falar com o Senhor Jesus, mas essa era uma pretensão, um pretexto, havia um outro objetivo. A verdadeira razão está em Marcos capítulo 3, versículo 21. Abra comigo em Marcos 3, 21. E quando os seus, isto é, mãe e irmãos, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. O contexto do capítulo 3 de Marcos fala sobre grandes coisas realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. No início do capítulo, ele cura no sábado o seu grande poder, a contradição dos líderes, o ataque dos líderes contra o Senhor Jesus Cristo, as multidões, no versículo 10, que se lançavam sobre ele para o tocar, quase o esmagando, o empurrando para todo lado, eles sendo ameaçados, e no versículo 14, separando seus discípulos. Então, por consequência, vários acontecimentos aqui no capítulo 3 de Marcos, expulsão de demônios, as multidões que o seguiam. Nós lemos também, ainda nesse capítulo 3 de Marcos, anterior ao versículo de número 21, no versículo 20, foram para uma casa, Jesus e seus discípulos, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E eles ouviram sobre tudo isso. Isso é o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele saíra da Galileia, começou a chamar os seus discípulos, nomeou alguns poucos apóstolos, e de repente, não havia internet, não havia e-mail, não havia pager, não havia nada, a notícia começa a chegar como um telefone sem fio, todo trocado, aos ouvidos de Maria e seus irmãos: o teu filho está lá, e essas multidões quase pisando sobre ele, nem mais consegue comer, está desfalecendo, e os fariseus querem matá-lo. E ouvindo todas essas coisas, nos diz Marcos, no capítulo 3, versículo 20, que foram, quando os seus ouviram isto, saíram de Nazaré para o prender em Cafarnaum, porque diziam: ele está fora de si. E nós lemos então: e falando ele ainda à multidão que estava na casa, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. Mas nós sabemos a verdadeira razão, o evangelista Marcos nos diz, era uma pretensão. A verdadeira razão é esta: eles desceram de Nazaré todo o caminho a Cafarnaum, pensando que o Senhor Jesus, de certa forma, não estava muito bem em si naquele momento, pelas muitas informações que eles recebiam sobre os seus feitos, sobre o seu ensino, sobre a oposição dos líderes de Israel, a quem todos temiam, dos fariseus, dos saduceus. E eles foram buscar o Senhor Jesus Cristo, provavelmente chamá-lo para fora, pegá-lo pela mão e conduzi-lo de volta a Nazaré, para a sua segurança, é claro. Eles o amavam. Mas talvez por vergonha, o que ele está fazendo, envergonhando o nome da nossa família. Veja, queridos amigos, os familiares do Senhor Jesus Cristo eram meios cristãos. Os irmãos e a mãe do Senhor Jesus Cristo o amavam, se preocupavam com ele, foram buscá-lo.
pararam ali naquela porta e tentaram ver, talvez gritaram e mandaram um aviso: sai, sai, venha com a gente, vamos embora, vamos para a tua casa. Com medo, talvez, de que ele fosse pisoteado e morto, eles não viam a divindade do Senhor. Eles não compreendiam o poder de Cristo. Eles ainda não entendiam a missão do Salvador. Eles criam no Senhor Jesus Cristo parcialmente, no seu poder, nas coisas que ele fez, mas não como Deus, mas não como o Messias, o servo sofredor, o Messias de Deus. Em alguns momentos você percebe isso. Estava ali o Senhor Jesus Cristo ainda em Nazaré, ensinando e curando a muitos, e os seus próprios irmãos chegaram a ele e disseram coisas do tipo: se queres ser conhecido por todos, sai aqui do interior desse canto obscuro, vai para Jerusalém, para que todos te vejam. Ali está a central das televisões, assim por dizer, e os líderes. Se você quer ser visto e projetar a sua imagem, fazer grandes coisas, por que ficar aqui no interior? Vai para Jerusalém. Eles não entendiam. Eles criam em Cristo, talvez como Messias político, não estavam certos ainda, mas não compreendiam a sua missão, não entendiam a sua divindade. Eram meio cristãos, meio discípulos. Há alguém aqui nesta manhã que é um meio cristão? Um meio discípulo? Crê parcialmente no Senhor Jesus Cristo? Você foi salvo, talvez, certamente muitos anos atrás. Mas de vez em quando, uma situação acontece difícil e você se desespera e age e fala e se comporta como se Deus não existisse, como se não houvessem as promessas de Deus e o poder de Deus e o auxílio em resposta à oração. E você parece crer, talvez, parcialmente no poder do Senhor Jesus Cristo. É você um meio cristão ao longo dessa jornada? Queridos amigos, às vezes nós nos comportamos desta maneira. E nós louvamos ao Senhor e a sua glória, a sua divindade, o seu poder. E aprendemos essas promessas, mas quando chega o momento de colocá-las em prática, nós esquecemos. Ou quando algo muito difícil acontece, nós nos comportamos como se Deus não existisse. Ou talvez algum desafio e você precisa agir e fazer algo, e no lugar de confiar no Senhor e buscar a orientação, você simplesmente toma as suas medidas, às vezes o braço da carne, a inteligência humana, sem buscar a direção do Senhor e a sua vontade. É você um meio cristão nessa altura da jornada. Muitos se comportam assim na igreja. E às vezes muito triste ver pastores e líderes, presbíteros em igrejas que se comportam como meios cristãos. Por quê? Porque eles permitem entrar na casa de Deus, na igreja, no culto ao Senhor, na adoração, no serviço ao Senhor, aquilo que é desagradável ao Senhor Jesus Cristo. Eles dizem: bem, nós precisamos usar os métodos da nossa geração para alcançar a nossa geração. Você sabe o que é isso? Isso é falta de fé. Fé na palavra do Senhor. E nós precisamos usar as bandas deste mundo para atrair as pessoas e criar um clima assim meio que descontraído, de bar ou de discoteca, para que as pessoas se sintam bem. E traz o rock and roll e a informalidade, mas nós aprendemos sobre um princípio que regula a adoração e o comando do Senhor em adorá-lo em espírito e em verdade. E muitos crentes sinceros e líderes parecem se comportar como meio cristãos, ao introduzir na igreja coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Mas, queridos amigos, isso acontece em nossa vida particular muitas vezes. Quando nós tomamos uma decisão, em especial, é claro, na igreja, quando nós vamos iniciar algo na igreja, trazer algo para a igreja, mas também em nossa vida particular, acaso você se pergunta: isto está de acordo com a vontade do Senhor Jesus? E isto irá glorificá-lo? Ou simplesmente é bom para mim, não é pecado, eu vou em frente? Muitas vezes, crentes em Jesus adotam ideias sobre a vida cristã, sobre o trabalho, sobre a carreira, sobre o casamento, sobre a criação de filhos, sobre o seu testemunho, sobre frequência na igreja e tantas outras coisas, não baseados no que Cristo e os apóstolos ensinam.
mas em algo que ouviram por aí, ou que acham melhor, e que aprenderam, alguma frase de efeito, e baseiam sua ação em algo dessa natureza, mas não se perguntam, esta é a vontade de Cristo, está de acordo com a vontade revelada dele? E isso irá glorificar de fato o Senhor. Assim nós temos aqui meio cristãos. Bem, essa é uma advertência para todos nós aqui nesta manhã. Checarmos as nossas decisões, as nossas escolhas. Eu irei fazer isso, que estou eu em uma igreja servindo ao Senhor. Eu orei tanto por isso, que o Senhor me conduzisse a uma igreja bíblica, que se esforce em amar a Deus com diligência. Eu estou tão alegre. E o meu patrão me liga e fala, rapaz, eu tenho uma proposta para você, um bom trabalho, seguro de saúde, um carro, isso, aquilo, e você precisa mudar para uma outra cidade. Isso é a vontade de Deus. É bom para mim, é bom para minha família, vai me ajudar nisso, vai me ajudar naquilo. E a igreja do Senhor Jesus, que você orou a respeito, você consegue se descolar dela dessa facilidade? Para algum chamado dessa terra? Meios cristãos. Muitos são assim. E a minha vida é guiada por aquilo que me traz mais prazer e interesse. Como se fosse eu aqui na terra, salvo, e Deus lá para me abençoar, e eu dirigindo a minha vida. Eu me pergunto, de que maneira a minha atitude, escolha, mudança irá afetar a obra de Deus, o povo de Deus, o serviço do Senhor? Ou talvez eu organize o meu lazer, as minhas férias, ou o que quer que seja, quando a igreja está mais intensamente servindo ao Senhor, e eu penso, será que eu vou desfalcar e sobrecarregar outros irmãos? Meio cristãos. E o dia do Senhor, que deve ser santificado, minhas férias vão começar no domingo, já vou aproveitar de manhã e viajar. E o dia do Senhor, e a vontade do Senhor? Meios cristãos. Queridos irmãos, será que nós somos cristãos apenas de ideias? Ou nós nos checamos? A nossa atitude. Meios cristãos, não podemos ser assim. Isso é desonrar o Salvador. Se o nosso cristianismo é bíblico e é sério, nós devemos checar estas coisas à luz da vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu paro e penso de que maneira minha escolha, atitude, posição, palavras irá afetar o corpo de Cristo, a obra de Cristo. E a cristã, muitas vezes, que são providos pelo Senhor, todos somos, com bens e com sustento, e parece que a última coisa que vem à mente é o reino de Deus, é a obra do Senhor. Depois que eu já gastei tudo, com meus deveres, é claro, e responsabilidades e contas, etc., e mais, e extra, eu penso, poxa, tem a igreja também. E não percebe o quanto a igreja necessita para avançar. Você se pergunta dessa maneira, está de acordo com a vontade do Senhor? Deveria eu agir dessa maneira? Bem, nós aprendemos algo aqui. Eles criam no Senhor Jesus parcialmente, mas deixa-me lhe dar o contexto. O contexto, no capítulo 12 de Mateus, é a oposição dos fariseus à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o contexto onde está esse incidente registrado, por ser a oposição dos fariseus contra o Senhor Jesus Cristo, sugere a possibilidade que estes líderes religiosos influenciaram Maria e os irmãos do Senhor Jesus Cristo contra o Senhor, para que fossem atrás deles e o fizessem parar e o prendesse talvez e o levasse à força para casa. Eu não sei o que eles poderiam ter dito. Veja o que vai acontecer com o filho de vocês, ouça o que está chegando aqui, essas notícias, e veja que vergonha ele está trazendo para a reputação da família de vocês. Talvez eles tentaram influenciar a mãe do Senhor e os irmãos e irmãs do Senhor, porque não é a primeira vez que eles tentam influenciar pessoas do círculo de Cristo contra ele. Por exemplo, eles buscaram influenciar os discípulos do Senhor Jesus contra ele. Abra comigo em Mateus capítulo 9, algumas páginas para trás, no versículo 11. Veja só, Mateus 9, versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos de Cristo: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Você percebe? Para que eles ficassem assim meio
peraí, é verdade, são pecadores, são publicanos, o que a gente está fazendo com essas pessoas? Os nossos líderes, os rabinos, eles não andam com essas pessoas, mas ele é o Messias de Deus porque ele está se envolvendo. Tentaram influenciá-lo contra o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Você percebe, querido irmão, a aplicação aqui? Tenho observado isso muitas vezes. Ali está um crente no Senhor Jesus Cristo, servindo a Deus com diligência, amando os irmãos, a palavra de Deus, o pastor, o serviço do Senhor, as crianças, certo, seguro da verdade da palavra de Deus. E alguma sugestão vem aos ouvidos dessa pessoa sobre a igreja, ou sobre fulano, ou sobre o pastor. É ventilado algo, e de repente toda aquela beleza e serviço e maravilha se torna algo horrível, e a igreja se tornou a igreja sinagoga de Satanás, e o pastor virou um demônio, e todo mundo é hipócrita, porque no lugar de checar o que eu ouvi, eu simplesmente parei e pensei, poxa, parece que é verdade, né? E outra pessoa também fala isso. Será que eu penso dessa maneira e checo as coisas, e entendo o que está acontecendo, como Satanás opera contra a casa de Deus, contra o povo de Deus? E às vezes são pessoas em nosso meio, mas nós checamos essas coisas. Ou de repente está ali o servo de Deus servindo, evangelizando, indo às ruas e combatendo o bom combate, alcançando almas, e alguém vem e diz, mas peraí, onde é que está esse tipo de evangelismo na rua? Isso aí é novo, isso aí só surgiu agora uns 100 anos atrás. O evangelismo que o povo de Deus fazia é orar antes da refeição, se uma pessoa no lar, isso e aquilo. E de repente a pessoa, é mesmo? E já não está mais evangelizando com o povo de Deus. E é influenciado para fora dos ranks do serviço do Senhor. E todo tipo de coisa para nos afastar da comunhão com o povo de Deus, da submissão à disciplina à palavra de Deus, e amar a casa de Deus e vê-la como algo horrível. Não é assim que acontece no mundo, assim também acontece certamente no reino de Deus. E nós pensamos que esta influência desses líderes está por trás dessa tentativa da mãe e dos irmãos de Cristo em ir prendê-lo. Eles já haviam tentado influenciar os discípulos. Eles tentaram também, depois, influenciar os discípulos de João Batista, para que os discípulos de João Batista influenciassem os discípulos de Cristo e os desanimassem, e tivessem dúvidas. Abra comigo em Mateus capítulo 9, agora o versículo 14. Ouça essas palavras, como eles estavam sempre por ali. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós, a ele Jesus, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Essa não é uma pergunta humilde, destituída de malícia, não. É uma repreensão. Os fariseus foram os discípulos de João e disseram, veja, nós, mesmo vocês, os que seguem a João, nós mantemos os jejuns e aquela cerimônia toda. E veja, os discípulos de Cristo aí se dizem povo de Deus, eles não jejuam. E aqui estão os discípulos de João buscando confrontar e influenciar os discípulos de Cristo. Eles tentaram influenciar os discípulos de Cristo diretamente, os discípulos de João e muito provavelmente pelo contexto, a própria família do Salvador. Vamos lá, traga-o de volta, faça ele cessar essas coisas, use a sua autoridade como mãe sobre ele e a reputação da tua família aqui nessa cidade. Ele pode ser pisoteado, nem mesmo está comendo, não tem tempo mesmo de comer o teu filho, faça alguma coisa. A malícia daqueles homens. E como essas coisas acontecem? Queridos amigos, julgue as palavras com o filtro da palavra de Deus. Há pessoas fazendo sugestões ou indicações sobre fulano, beltrano, e tome muito cuidado com isso. Tome um grande cuidado com isso. É assim que Satanás muitas vezes se infiltra e tenta desunir o povo de Deus. Observe, analise à luz da palavra de Deus. Bem, esse é o contexto. No versículo 47 nós lemos, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Alguns de seus irmãos não criam nele e desceram para buscá-lo. No Evangelho de João,
no capítulo de número 7, no versículo de número 5, nós temos esta verdade declarada até este ponto. João 7, versículo de número 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E são estes que descem com sua mãe biológica para tirá-lo dali. Claro, possivelmente com amor, com preocupação, talvez iludidos um tanto pelos fariseus, mas eles descem. Eles temeram pela segurança do Senhor Jesus, talvez se envergonharam do que ele estava fazendo, mas alguns deles não criam no Salvador. E eles estavam ali em pé, do lado de fora daquela casa, uma multidão dentro e fora, querendo falar com ele, quando eles deveriam estar do lado de dentro, ouvindo o que ele estava dizendo. Porque eles não estavam lá, sentados e ouvindo. Eles queriam falar com o Senhor Jesus, quando deveriam estar sentados, ouvindo. Mas veja, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Bem, foi inapropriado por parte da mãe do Senhor Jesus, Maria, interrompê-lo quando ele ainda estava ensinando. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando e pregando o reino de Deus, e ele é interrompido enquanto ainda falava, versículo 46, e falando ele ainda à multidão, ele é interrompido. Sua mãe e seus irmãos o interrompem propositadamente com este plano. Mas foi inapropriado para ela fazer isso. Veja, deixa eu tocar em um ponto muito importante. O catolicismo romano passa a todos a ideia de que a mãe do Senhor, Maria, ela tinha um controle e uma autoridade muito grande sobre o Senhor Jesus Cristo, mesmo como adulto, no seu ministério público. E é retratado a sua mãe com grande autoridade sobre o filho. E nos é dito muitas vezes, você ouve coisas dessa natureza, que representam essa ideia ensinada pelo catolicismo romano: olha, pede à mãe, que ela vai pedir ao filho e ele vai responder o teu pedido. Percebe? Já ouviu isso? Ora para a mãe. A palavra de Deus nos diz para orar diretamente a Deus por meio de Jesus. E esta ideia de uma autoridade e poder por parte da mãe do Senhor é trazida, é representada no catolicismo romano. Mas veja, aqui nesse texto e em outros textos, essa falsidade é desfeita. Era o Senhor quem controlava os seus próprios passos. Era o Senhor quem sabia onde deveria ir, com quem falar, por quanto tempo. Era prerrogativa dele determinar e decidir o que fazer e quando fazer, e não de sua querida mãe, a quem ele amava e respeitava. Era dele a prerrogativa. Isso explica a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 48, que não deu grande atenção a eles. Veja, não foi desrespeitoso com sua mãe, mas mostra a resposta. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ou seja, os mais íntimos, mais próximos realmente são aqueles que amam meu Pai que está nos céus. Assim foi necessário, diante da interferência de relacionamentos humanos, Cristo ter não dado atenção à sua mãe e seus irmãos. E veja, queridos amigos, esta não é a primeira vez que isto acontece. O Senhor Jesus Cristo começará a se manifestar publicamente, ainda não tinha realizado nenhum milagre em público. E em Caná da Galileia, quando ele desce com sua querida mãe e seus queridos irmãos para aquelas bodas de um parente, faltando vinho, sua mãe pede a ele, na verdade, ventila: faltou vinho, e agora? Ela sabia que ele tinha poder. E a resposta do Senhor, muito terna, muito respeitável, é também uma pequena repreensão: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Todavia, ele transforma então aquela água em vinho. Mas há uma pequena repreensão. E aqui é a mesma coisa nós lemos. Assim não há esta autoridade e poder da mãe terrena do Senhor Jesus Cristo sobre o Salvador, porque ele é Deus, o Deus eterno,
que se fez homem. E Maria oferece o ventre como um berço para a vinda do Salvador, e não a divindade a ele. Então nós não vemos isto. Há outras instâncias. Você se recorda mais uma vez do milagre em Caná da Galileia. Ela vai aos servos, os garçons, os serventes que estavam servindo vinho, e ao mestre da cerimônia, e diz a ele: tudo quanto ele, Jesus, disser, isso fazei. Assim, se você quer ouvir o testemunho da mãe do Senhor Jesus Cristo e fazer o que ela lhe comanda, aqui está. Tudo que Jesus disser, faça. Ela põe autoridade sobre Cristo. Você percebe o testemunho? Muito bem. Agora, a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 48 não foi desrespeitosa com sua mãe terrena, mas foi necessária diante da interferência humana, dos relacionamentos humanos, porque Cristo escolheu aqui fazer a vontade de seu Pai Celestial, mais do que submeter-se aos caprichos, entre aspas, da sua mãe terrena. Ele escolhe fazer a vontade do seu Pai Celestial, mais do que submeter-se a um capricho santo, bondoso de sua mãe. Sai daí, vamos para casa, se cuida, não quero que você seja pisado e maltratado. Ela não entendia a divindade de Cristo ainda. Assim ele escolhe fazer a vontade do Pai, mais do que submeter-se ao capricho de sua mãe. Nós vemos isso acontecer ao longo de toda a história e criação do Senhor Jesus Cristo, não é a primeira vez. Abra comigo em Lucas capítulo 2, versículo de número 48. Aqui está o Senhor Jesus Cristo entrando à adolescência com 12 anos de idade. Ele vai junto com seu pai, mãe, irmãs e irmãos, parentes, numa comitiva da Galileia, de Nazaré até Jerusalém, para uma das festas dos judeus. E nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, quando os pais começam a retornar nessa caravana e comitiva, que ele fica para trás. E no versículo 48 nós lemos: e quando o viram, os pais voltaram depois de 3 dias procurando onde está o filho. E quando o viram lá em Jerusalém, ele estava lá sentado, ouvindo. Deixe-me ler a partir do 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando ou supondo, porém, que viria de companhia pelo caminho, ou seja, numa caravana grande. Andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos, uma imensa caravana. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, Jesus, admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram Maria e José, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse, e não há cinismo, nem ironia, nem desrespeito na resposta: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai Celestial? E que minha mãe terrena e meu padrasto foram meios biológicos para o nascimento do Salvador aqui, que eu vim para tratar dos negócios de meu Pai Celestial. E nós lemos isso então. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Agora observe: desceu com eles, Jesus, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe, Maria, guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens, em sujeição aos pais. Não há desrespeito, não há quebra do mandamento, mas a todo tempo a verdade. Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não chegou. Não sabias, pai e mãe, que eu vim para este mundo como Salvador do mundo, e estou cuidando dos negócios de meu Pai? E aqui em Mateus capítulo 12, ele, porém, respondendo, disse-lhe ao que falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?
ele magnifica a sua obra espiritual e coloca parentes terrenos humanos em seu devido lugar, como servos, como discípulos. São eles que devem se submeter a Cristo e não o contrário. É Cristo quem determina os seus passos e não sua mãe e seus irmãos. E nós lemos que Maria guardava estas coisas em seu coração. E não é a primeira vez, se você abrir comigo em Lucas capítulo 2, no versículo 51, nós lemos isso mais uma vez. Lucas capítulo 2. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E se você for para o versículo anterior, 19, no mesmo capítulo, mais uma vez, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela pensava naqueles acontecimentos. E lá no início, quando o anjo apareceu, Cristo nasce, eles trazem o menino ao templo, e aquele sacerdote o toma nos braços, aquela grande declaração, ele será o rei. Ela guarda isso em seus corações. Ela está tentando compreender. Para ela está um pequeno menino, um bebê, mas ela vê coisas divinas aqui, e ela guarda isso em seu coração. E aqui, em Mateus, provavelmente, ela guardou mais uma vez uma nova lição em seu coração. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Algo mais a guardar no coração, que o Senhor é divino, Ele é maior que todos, mesmo que sua mãe terrena, o berço, o ventre berço para o seu nascimento biológico humano, e ela guarda isso em seu coração com sabedoria. Bem, queridos amigos, deixe-me extrair uma lição apropriada aqui. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo não somente ensinou isto, declarou isso, está lá em Mateus capítulo 5, buscai, ir atrás, projetar, pensar, planejar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a verdade, a igreja, o evangelho, as coisas de Deus no tempo e no espaço, em ordem, as demais coisas em volta deste centro que é o reino de Deus. E aqui, em sua atitude para com sua mãe, respeitosa e singela, porém mostrando a realidade, que Ele é o Senhor e é sobre o reino de Deus, os negócios de seu Pai, para o que Ele veio a este mundo, nós aprendemos que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar em nossa vida. É claro, tenho ouvido muitas coisas na internet e às vezes de boca a boca que parecem contradizer o ensino do Senhor Jesus Cristo nessa questão. E é dito hoje, e deixe-me lhe dizer que esse modismo, essas frases, essas ideias têm vindo sobretudo do meio pedobatista, mas também do meio credo-batista, esse escalonamento de prioridades na vida. E disse assim: família primeiro, depois igreja, depois trabalho. Família em primeiro lugar, depois igreja, depois trabalho. Meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais em primeiro, são mais importantes. E depois a igreja e o trabalho. Um conhecido meu, infelizmente, um divórcio aconteceu, tristemente, e ele escreve dizendo: perdi o meu bem maior, minha família. Muito triste, realmente, ter perdido, entre aspas, a família e ter declarado isso. Seu bem maior, família primeiro, igreja segundo, reino de Deus segundo, trabalho terceiro. Se homens e mulheres queridos, relacionamentos e afeições estão em primeiro lugar, então, quando eles partem ou é dividido, nosso coração está partido e dividido, porque onde estiver o teu coração está o teu tesouro. Mas não é esta a ordem na palavra de Deus. A ordem é esta: buscai primeiro o reino de Deus em sua agenda, prioridades e a sua justiça, e as demais coisas vêm na sequência. O reino de Deus. Há um tempo atrás, uma senhora que passou por nossa igreja, crente no Senhor Jesus Cristo, creio, de fato, foi influenciada por essas ideias na internet, ao ponto de se afastar da sua posição na obra do Senhor, do serviço no Senhor, para cuidar dos filhos. E ao ser questionada amorosamente por outros irmãos,
Ela disse algo assim: veja, o meu serviço ao Senhor é ser uma boa mãe. Meu serviço ao Senhor é criar meus filhos bem. Baseado nesta ideia, nesta frase, neste ensino que pegou em algum lugar, sua vida agora foi dirigida para isso. Já não evangelizava mais, já não estava com o povo de Deus na obra do Senhor. Tudo era agora família, 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 família. A família se tornou um ídolo, porque o meu serviço ao Senhor é criar bem, mas não é. Criar bem meus filhos é o meu testemunho nesse mundo e no lar, entre os familiares. Ser um bom marido é o meu testemunho no lar, uma boa esposa é meu testemunho no lar. Meu serviço ao Senhor é na igreja. Para isso eu recebi dons do Senhor, para o serviço do Senhor. E esses dons, como tenho mencionado, são como uma bandeja cheia de coisas boas. Eu sirvo com o meu dom, este irmão, e ele me serve, nós servimos uns aos outros, e assim a igreja é edificada. Serviço de um crente ao Senhor é no contexto da igreja, com o povo de Deus, cada um tendo a sua parte na obra do Senhor, levando o evangelho, construindo a igreja espiritualmente. Criar meus filhos, minhas filhas, segundo a palavra de Deus, é o meu testemunho, assim como ser um bom empregado, ou um bom empregador, ou um vizinho cristão. Mas o meu serviço ao Senhor não é este. É na igreja, na obra que Ele me colocou, com as ferramentas que Ele me deu. E se eu não compreendo isso, eu negligencio isso. E se eu negligencio isso, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Assim, queridos irmãos, tomem muito cuidado. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Primeiro lugar. E a minha agenda e a sua agenda deve girar em torno da obra de Deus, do povo de Deus, da casa de Deus, do dia do Senhor. Claro que sim, nós amamos nossos familiares, mas lembre-se, familiares biológicos, mesmo uma filha querida, um filho querido, um esposo querido, esposa, um pai, uma mãe, pertencem a uma esfera temporal. A família pertence a uma esfera temporal, para esta vida somente. Mas nossos irmãos, o reino de Deus, o povo de Deus, permanece para sempre. Esta é a família que permanece para sempre. Como alguém pode dizer, família primeiro, depois a igreja? Isso se materializa, obviamente, na prática, não é apenas um conceito. Então, no dia do Senhor, é um culto só, porque o resto do dia do Senhor, eu tenho que encontrar com meu avô, minha avó, macarronado, feijão, tenho que ir na praia, tenho que cuidar do meu filho e da minha filha, eu não vou para a igreja por isso e por aquilo. O reino de Deus em terceiro lugar. Não, queridos irmãos, nós aprendemos com o testemunho do Senhor Jesus Cristo aqui. Mulher, que tenho eu contigo? A resposta do Senhor: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Assim, reorganize as prioridades, nós precisamos. Muitas vezes caímos nesses ensinos da internet, declarações, e começamos a mudar as coisas, não é? Primeiro o reino de Deus, a obra do Senhor, as coisas do alto. É claro, sem negligenciar os domésticos, a família biológica, perdão, e os nossos deveres, mas pondo em prioridade o reino de Deus, a obra do Senhor. Esta é a vontade de Cristo. Isso transparece em sua declaração àqueles que querem segui-lo. De antemão, você deve calcular se consegue ir à guerra ou construir essa torre. Como assim? Aquele que não deixar pai, mãe, irmã, filho e me seguir não é digno de mim. Você deve abandoná-los? Não. Mas agora Cristo está em primeiro lugar. E se houver um confronto, um contraste, então eu escolho Cristo. E, queridos amigos, eu digo isso também a crentes no Senhor Jesus Cristo, em relação a outros crentes no Senhor Jesus Cristo. Se um crente no Senhor Jesus Cristo, irmão na fé, irmã na fé, em alguma situação determinada, diz: olha, querido, eu não vou poder ficar tanto tempo na sua casa, ou eu não vou poder hoje ir a isso, aquilo, fazer isso, aquilo. Um irmão na fé, uma irmã na fé, porque eu tenho uma responsabilidade na igreja. E o evangelismo, eu preciso estar com energia, e se eu ficar aqui até tarde da noite, amanhã eu não vou ter energia, ou eu preciso evangelizar alguém. Esse crente em Cristo vai precisar dizer: realmente, é muito boa a nossa comunhão, e gostaria muito de tê-lo aqui, e fazemos isso e aquilo juntos, mas ele está indo servir ao Senhor, porque ele tem uma responsabilidade na escala, naquele dia, naquela hora. Eu deixo ele ir, ela ir, sem rancor,
sem tristeza, sem amargura, nada. E quando é a minha vez, aquele irmão, aquela irmã entenderá também, porque nós juntos buscamos o reino de Deus. E se alguém conversar comigo, e um cristão mais maduro na fé fala, olha, meu irmão precisa reconsiderar isso, porque não está sendo colocado o reino de Deus como prioridade. Eu devo parar e pensar e considerar, e não ficar amargurado, fui ofendido, isso, aquilo mais. Buscai primeiro o reino de Deus. E aqui está o Senhor, não é? Diante da interferência de relacionamentos humanos, escolheu fazer a vontade de seu Pai Celestial. Queridos amigos, o dia do Senhor, a obra do Senhor, a família espiritual, não esteja tão fortemente atrelado à carne e o sangue, a parentes, amigos terrenos. Quando, é claro, a nossa atenção social a parentes, amigos, está em confronto, compete com o serviço do Senhor. Nosso dever para com Deus deve ter a preferência em todas estas coisas. E como crentes, como eu mencionei, nós devemos negar a nós mesmos, negar a nossa própria satisfação e prazer, em vez de fazer algo que de alguma maneira desvie nossos irmãos e amigos ou afaste-os do serviço ao Senhor. E nós aprendemos isso com o Salvador, com o Senhor Jesus Cristo. Assim, venha o teu reino em primeiro lugar, é uma declaração de submissão a Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, é o norte, a direção certa, a baliza do crente nesta vida. Quando ele começa a cair para um lado, ele lembra do centro e volta. E nós não podemos transformar pessoas, objetos, ideias em impedimentos para obedecer a Cristo, com a justificativa de que o meu serviço a Cristo é ser um bom trabalhador, então, reino de Deus, nada. Um bom marido e esposa, porque ele não é crente, eu tenho que acompanhá-lo na sua incredulidade, eu não vou adorar o Senhor, eu não vou me envolver na obra do Senhor, eu não vou fazer nada. Ou porque eu tenho uma filha querida e é especial e tenho uma dificuldade de criar, porque dá muita atenção e não dorme, eu tenho que estar atento, então eu não posso estar na igreja. Queridos irmãos, nós precisamos nos analisar. Não tome ofensa com o que eu estou dizendo. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Lembre-se, nós não somos os primeiros cristãos neste mundo. Milhões de outras mães tiveram filhos. Vários estavam na igreja servindo ao Senhor com um bebezinho. Conheço uma mãe que, quando iniciou um trabalho missionário com seu marido, e o bebê tinha acabado de nascer, ia para a igreja com o bebê, não tinha sala de paz, o bebê infelizmente ficava sentado na escada, ouvindo a palavra de Deus, cuidando da criança, quietinha, servindo ao Senhor. E nós organizamos a nossa vida, e lazer, e bens e tudo mais, no serviço do Senhor. Nós não somos os primeiros cristãos no mundo que têm esses desafios da vida cotidiana. Assim nós olhamos os exemplos destes irmãos na fé, e seguimos nas pisadas deles. E aqui está o exemplo maior do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus em primeiro lugar, é claro. Bem, como crentes então nós consideramos isso, porque isso é vida cristã em prática. Agora a resposta da sua mãe, terrena aqui e em outros lugares, como eu mencionei, é uma reprovação à mariolatria. O que é mariolatria? A idolatria de Maria, a adoração mesmo de Maria. É uma reprovação à intercessão de Maria. Maria não pode interceder por mim nem por você diante do trono da graça. A Bíblia contradiz isso. A Bíblia diz que só a Cristo é dado o poder e a autoridade de intermediar e interceder entre Deus e os homens. E a nenhum outro foi dada, nenhum outro nome foi dado o poder, senão a Jesus Cristo. Ela não pode interceder, nem os anjos, nem os santos, somente o Senhor Jesus. É Ele que intercede por pecadores. É a Ele que nós dirigimos a nossa oração, direto ao Senhor. Ela também não pode mediá-lo na salvação e pedir ao Filho por você. Você pede direto a Ele. Você ora direto ao Senhor nos méritos de Cristo Jesus. É o ensino da palavra de Deus. E assim, quantas coisas desmoronam das tradições humanas diante desta verdade? Para você crer que estou exagerando,
mas a mãe do Senhor Jesus Cristo tem sido quase transformada em quarto membro da Trindade. Certas entradas de cidades onde eu cresci, em Goiás, ali está a estátua da Trindade, com Maria no meio, formando uma quadrinidade. Estive recentemente visitando, um ano atrás mais ou menos, a cidade de Aparecida, no trabalho de evangelismo, e dei uma volta pela catedral com meus irmãos, e ali está contando-se a história de Maria, e ali tem um mosaico representando ela ascendendo ao céu, sem experimentar a morte, sendo coroada rainha do céu pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Isso é blasfêmia e idolatria. Assim você não encontrará isso na palavra de Deus, queridos amigos. Se você deseja honrar a mãe do Senhor, ouça o que ela diz. Apontando para Cristo, ela diz: tudo quanto Ele disser, faça isso. Ela aponta as pessoas, direciona as pessoas para Cristo e não para si mesmo. Tudo mais, além disso, é construção idolátrica realizada ao longo dos séculos. Eu devo seguir aqui. E a pergunta é, então, o que acontece, ou melhor, o que aconteceu então com a querida mãe do Senhor Jesus Cristo após a morte e a ascensão do Salvador? Nós temos algumas indicações aqui na palavra de Deus, depois que seu filho mais velho parte. O que acontece com ela? Bem, João capítulo 19, abra comigo. Observe como o Senhor não a desrespeitou de maneira alguma. Claro, jamais faria isso, ela teria quebrado o mandamento: honra teu pai e tua mãe. João 19, versículo 26 a 27. O Senhor Jesus Cristo seria crucificado e já estava indo para o Calvário, e no versículo 18 o crucificaram. E no versículo então 26, ele está na cruz. Versículo 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, Maria, e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, ele está pendurado na cruz. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ele proveu para sua mãe. O seu filho mais velho, responsável pela casa, passa agora ao seu discípulo João a responsabilidade de cuidar dela na sua velhice. E nos é dito, pela tradição, provavelmente ela faleceu em Jerusalém, mas também há forte argumento de que ela tenha falecido em Éfeso, porque para lá foi o apóstolo João, que se tornou um pastor por algum tempo em Éfeso, e morava numa casa ali nos arredores de Éfeso, sendo cuidada pelo discípulo do Senhor. A bondade do Senhor. Em Mateus capítulo 27, nós lemos algo mais sobre Maria. No versículo 55 a 56, Mateus 27, 55 a 56, que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ali ao primeiro dia da semana, ela e outras mulheres vão ao sepulcro. Mateus 27, 55, estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus, observe com muita calma, desde a Galileia para o servir. Ela já estava servindo o Senhor Jesus Cristo antes da sua morte, auxiliando ele e os apóstolos nas viagens, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, irmãos do Senhor Jesus, Tiago, José, Judas, e a mãe dos filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, uma crente no Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 14, nós lemos também que ela se uniu aos apóstolos, aos crentes na igreja em Jerusalém para adorar, para servir ao Senhor. E o Senhor comandou que todos estivessem ali em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse enviado. E ali estava a irmã Maria com os discípulos de Cristo juntos. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Com seus irmãos? Sim. Eles foram salvos e convertidos. Aqueles meio cristãos, incrédulos, ao verem a ressurreição de Cristo, Cristo aparece a Tiago, que será pastor da igreja de Jerusalém.
Então eles veem a glória do Salvador. Ele não era um menino que cresceu conosco, o carpinteiro que carregava tronco e fazia cadeira. Sim, uma pessoa respeitosa, honesta, maravilhosa, mas um mero ser humano. Não, ele é o Deus eterno. Nós o vimos em sua glória, e aqui estão eles agora, os irmãos e a mãe do Senhor, adorando a Cristo, orando a Ele, e esperando em obediência à vinda do Espírito Santo. Bem, queridos amigos, ela já não mais se relacionava com o Senhor Jesus Cristo como meu filho, mas agora como meu Senhor e Rei. Ela já não mais via Cristo na carne como um filho biológico em submissão, mas como seu Senhor, e ela submetida a Ele. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5,16. Observe o que Paulo está dizendo. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui em diante, isto é, Cristo ressuscitou, subiu em glória, Ele reina. Assim que daqui em diante, por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Ele não é mais o Nazareno. Ele não é mais o Filho do homem. Ele não é mais o Filho de Maria apenas, cujos irmãos estavam ali. Nós não conhecemos Ele mais na carne, em sua encarnação. Maria não conhecia mais assim, mas como seu Senhor e o seu Salvador e o seu Redentor do pecado, como Deus eterno. E é assim que nós o consideramos. Assim, querido irmão, uma pequena aplicação importante. Foi adicionado ao nome do Senhor Jesus Cristo, isso aparece o tempo todo, um pronome de tratamento, Senhor. E é assim que nós devemos tratá-lo, o Senhor Jesus. Não mais Jesus não o conhecemos mais em sua humilhação, mas em sua glória. O Senhor. Quando apenas o primeiro nome aparece, um pronome de tratamento nas cartas, está nas narrativas. Não é porque ele ainda estava falando da sua encarnação, no período em que ele estava na terra. Assim nós nos referimos a ele como Senhor Jesus. É triste às vezes, né, ver como as pessoas tratam o nome de Cristo em piada. E Jesus isso, e Jesus o Nazareno. Queridos amigos, se o conhecemos na carne, não o conhecemos mais. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor Jesus, o Salvador, o Rei eterno. Não copie o desrespeito humano contra a pessoa de Cristo, no palavreado. Talvez você se recorde, até uns 30 anos atrás, grande respeito pelo nome do Senhor Jesus Cristo no nosso país, por conta da influência, entre aspas, cristã em toda parte. As pessoas não brincavam com o nome do Senhor em piada. Somente um ou outro vulgar, não, e era reprovado com franzir da face. Então veio Hollywood. E Hollywood, como eu mencionei em alguns domingos atrás, que aqueles que conheceram mais a palavra de Deus nos Estados Unidos sabiam o que atacar, como atacar. Eles pegaram o santo nome de Cristo e em seus filmes começaram a ridicularizar. E qualquer coisa que acontecia, me perdoe a expressão, Jesus Cristo. E alguma porcaria era feita, Jesus, colocando o nome do Senhor junto, de propósito. Em cada frase, o nome de Cristo, reduzido. E nós começamos a copiar isso. E sabe o que nós estamos fazendo muitas vezes? Nós expressamos um mau sentimento, um sentimento ruim, pelo nome de Cristo. E alguém faz uma coisa feia com você, horrível, desastrosa, e xinga você, e você fala, Jesus. E você tropeça numa pedra e usa o nome de Cristo. Se o conhecemos na carne, nas narrativas do Evangelho, já não o conhecemos mais assim. E recebeu um nome, diz a palavra de Deus em Apocalipse, que é acima de todo nome. Senhor, Senhor. Nós honramos o Senhor. E devemos usar o pronome de tratamento correto. Chegue no tribunal e fale com o juiz, ô Zé, como é que você me chamou? Excelência, quanto muito mais o Salvador. Pronomes de tratamento são dados de acordo com o tratamento que a pessoa deve receber. Paulo diz, a quem honra, honra. A quem é honra devido, dê a honra. Pronome de tratamento. Não quero expandir aqui, mas é triste ver também filhos tratando seus pais pelo primeiro nome. Alguns pais gostam disso, mas não percebem o erro. Ou verem jovens aqui na nossa igreja tratando irmãs pelo primeiro nome.
tem 20 anos mais velho, tem família, tem casado. Ô fulano, ô Beltrana, queridos amigos, mostre um pouco mais de consideração, não só no palavreado, mas na postura com o sexo oposto, ou com algum outro irmão. Nós todos aprendemos isso, nós não podemos lançar fora, o mundo está lançando tudo isso fora. Esta igreja, ela quer ser patriarcal, isso e aquilo. Não. Essas coisas não são dadas ao Senhor Jesus. Toda pureza, toda verdade, todo respeito no tratamento, na consideração. Assim nós aprendemos algo muito importante aqui. Ele é o Senhor da glória. Não mais meu filho na carne, mas o Senhor. Eu devo correr então para a conclusão. E no versículo 48 do nosso texto, nós lemos isto. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Bem, o Senhor Jesus Cristo eleva seus discípulos, coloca-os em status bastante elevado, não é? Como parentes próximos. E essa honra não foi dada somente aos primeiros discípulos, é claro. Também não foi dada àqueles que o seguiam ali, somente aos discípulos assentados, mas a todo aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Não por nascimento, não por formação religiosa, não por frequentar uma igreja, mas por novo nascimento, por fazer a vontade do seu Pai. E a pergunta deveria ser: pastor, qual é a vontade do Pai? O que eu devo fazer? Cristo disse fazer a vontade dele, mas não disse qual é a vontade. Ele disse. Abra comigo em João, Evangelho de João, no capítulo de número 6. Ouça as palavras do Senhor Jesus Cristo. Qual é a vontade do Pai? Versículo de número 39, 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho com os olhos da fé, como Deus, não mais na carne, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade. Para uma pessoa que ainda não pode afirmar verdadeira salvação, fazer a vontade de Cristo, de Deus, o Pai, crer no Senhor Jesus. E crer significa ir pessoalmente a Ele como um pecador, uma pecadora, em arrependimento e entrega verdadeira para a salvação. Eu estou fazendo a vontade do Pai ao fazer isso. E para um crente em Jesus Cristo, é claro, conhecer a vontade de Deus. Eu devo expandir um pouco isso, mas o tempo não permite. Aqui estão todos os crentes em Jesus unidos em um corpo com Cristo pela fé. Queridos amigos, não há um relacionamento mais sagrado do que o relacionamento espiritual entre pessoas. Conhecer Cristo na carne apenas, que foi morto, pendurado numa cruz, não é conhecê-lo apropriadamente. 2 Coríntios 15, 16, lembre-se disso: se já o conhecemos na carne, não o conhecemos mais. É olhar para Ele com os olhos da fé. E assim aquele que é regenerado em Cristo se torna um com Cristo. Irmão, mãe, discípulo. A vontade do meu Pai é: arrependa-se, vá ao Salvador, creia nele, se entregue e confesse tudo a Ele, e assim salvo, torne-se um com Cristo. Quem é minha mãe e meus irmãos? Estes que um dia fizeram, cumpriram a vontade de Cristo e baixaram a crista diante de Cristo e confessaram a Ele seus pecados e clamaram por vida, são agora unidos a Cristo pela salvação. Nós vemos a Cristo não mais na carne, mas também procuramos ver as pessoas não mais na carne. Você vai para o trabalho de evangelismo, no trabalho, nas ruas, e vem alguém e você olha para esta pessoa no corpo e diz: olha, essa pessoa ela está bem trajada, ela parece ser intelectual, artista, e cheia de argumentos, isso, aquilo. Eu
vou me envergonhar se eu falar de Cristo para essa pessoa bacana. Não olhe a carne, olhe a alma. Uma alma perdida, sem Cristo, condenada, indo para o inferno, e vai e evangelize. E essa pessoa tão simples não vai entender nada do que eu tenho a dizer. Vá a uma alma eterna e organize seus argumentos de uma maneira simples para que compreenda no trabalho, na escola, na vizinhança. Já não conhecemos mais as pessoas como meramente chefe, patrão, vizinho, mas alma eterna. E esse deve ser o nosso relacionamento. Mas essa pessoa tem me feito muito mal. É uma alma eterna. E essa pessoa está me fazendo muito bem. Eu sou uma alma eterna. E ele também. Eu devo medir as coisas à luz da verdade. Mas é meu pai, uma alma eterna. Cristo em primeiro lugar. Todos nós, ou estamos com Cristo, ou espalhando. Assim, não tema os homens e as instituições. Olhe como almas eternas. Pertencem a Deus e precisam ser resgatadas. E se são contra a palavra de Deus, contra Cristo, não podem prevalecer contra Ele. Porque como almas, serão colocadas diante dEle para o julgamento. Assim, não conhecemos mais ninguém apenas na carne. Que grande homem, que grande líder, vai transformar a nação. É uma pessoa que ama a família, e isso e aquilo. Alma. Há ali lábios puros, há ali verdadeiro temor a Deus, há ali honra pela palavra de Deus. Mas isso e aquilo mais, e vai acabar com a nação, e aquilo, etc, etc, etc. Alma. Mas eu vou votar nele porque vai melhorar a economia, embora seja um anticristo. Alma. Estou pegando algum partido? Não. Assim que já não consideramos mais as pessoas somente na carne, mas em espírito. Porque essa é a verdadeira vida, a verdadeira realidade, não somente na carne, queridos irmãos. Eu deveria falar sobre a vontade do Senhor. Deveria eu me envergonhar do meu Salvador e não confessá-lo, e não confessar o meu parentesco com Ele, meu amor por Ele, minha submissão a Ele, porque eu faço e vivo desta maneira. Eu não faço aquilo, não faço aquilo mais, porque eu pertenço a Cristo. Não é questão de ficar balançando a bandeira para todo mundo, se mostrando quão santarrão eu sou, mas no momento de escolha e decisão, qual é a razão da tua fé de agir assim? Eu sou de Cristo. Ainda que venha chacota e franzir e fofoca, e o que quer que seja, envergonhar-se de Cristo e Ele se envergonhar de mim diante dos seus anjos, de toda a família de Deus e do Pai Celestial. Veja Hebreus capítulo 2, 11, Romanos 8, 17 e 29. Não temos tempo de seguir, mas a pergunta final eu deixo com os irmãos. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus para seus filhos? Bem, eu devo reservar essa última parte para o próximo domingo, porque o nosso tempo acaba, conforme nós seguimos então aqui pelo Evangelho de Cristo, através de Mateus. Não é maravilhosa a palavra de Deus? Ela nos livra das invencionices humanas. Amor por Cristo, serviço ao Senhor, Deus eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.